Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Eu estarei lendo esse versículo, em seguida os irmãos possam reler. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Os irmãos. Amém. Pai, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos na tua casa, ó Senhor Deus. Quantos gostariam de estar aqui, ó Senhor Deus, porém estão impossibilitados. Te agradeço, ó Senhor Deus, por esse rico privilégio de estarmos aqui. E agora que a tua palavra foi lida, ó Senhor Deus, no transcorrer desse tempo que estaremos aqui, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada um desses ouvintes da tua palavra. Muito obrigado, ó Senhor Deus, por tu mesmo ter encaminhado essas duas jovens até a tua casa, ó Senhor Deus. Com certeza elas vieram para ouvir da tua voz e não sairão daqui sem ouvir, ó Senhor. Nós te agradecemos e nós também, membros desta igreja, queremos ouvir a tua voz. Fale ao nosso coração. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, nós vamos tratar nesta noite sobre aquele tema ali. O melhor presente. O melhor presente. Eu não sei qual foi o melhor presente da sua vida. Não sei se dá para ver direitinho ali. Eu não sei se foi o melhor presente na sua vida, na infância. Foi uma bicicleta, foi aquele cavalinho, ali tem um cavalinho que você montava naquele cavalinho tipo de cabo de vassoura e saía correndo pelo meio do quintal. Eu não sei, os antigos devem conhecer esse cavalinho. É muito antigo, muito antigo. Sem contar aqueles patinhos que nós saíamos empurrando e o patinho ficava batendo as asas, né? Então, eu não sei qual foi o melhor presente que você ganhou na tua vida. Se foi uma bicicleta, se foi aquele cavalinho, se foi uma bola de futebol. Naquela época não existia, né? Dependendo do tempo, na época que você nasceu, não existia essa marca pênalti. Nós não tínhamos, pelo menos aqui no Brasil. Eu não sei se foi uma lancha. Aqui, eu coloquei aquela lancha porque quando eu era criança, estava aí com de 8 para 10 anos, meus pais não eram evangélicos, né, eu também não era evangélico, logicamente, e eu tinha um padrinho. E eu recebi do meu padrinho uma lancha que você dava corda, né, apertava ali aquele negócio ali, girava e largava dentro do tanque. Aquela lancha batia no lado do tanque, batia no outro lado. Aquilo ali foi o máximo para mim. Gostei muito, gostava muito daquilo. Até hoje eu lembro daquele presente. Ele operou meu braço, ele era ortopedista, ele que operou meu braço na época. Eu não sei se o teu presente, o melhor presente, foi um carrinho de rolimã. Tem muitos aí que andaram de carrinho de rolimã, e não sei se você chegou a ganhar um carrinho de rolimã, ou mesmo uma boneca. Eu tenho uma prima com mais de 70 anos de idade, está com 75 a 78 anos de idade, ela tem uma boneca de quando ela ganhou na infância. Na infância. Uma boneca que só tem um punhado de cabelo de um lado, assim, sabe aquela boneca careca que só tem um punhado de cabelo do lado? Ela tem até hoje aquela boneca. Eu não sei qual foi o melhor presente da sua vida. Exceptuando a situação da minha prima, que eu conheço, que sei que tem essa boneca até o dia de hoje, mas eu não sei se você guardou esse presente, se você já perdeu esse presente, mas eu quero dizer a você que o melhor presente é o Senhor Jesus. Esse presente não se deteriora com o passar do tempo. É um presente para a vida toda. Se você ganhou este presente nos dias atuais ou na tua infância,
encontrando, recebendo Jesus como único e suficiente Salvador, este é o presente que o tempo não vai acabar com ele. É um presente que vai para a eternidade contigo. Todos esses presentes, aquela lancha, por mais que eu gostasse daquela lancha, hoje eu não sei qual foi o paradeiro daquela lancha. Não sei se ela naufragou, eu não sei o que aconteceu, mas eu não tenho mais aquela lancha. De repente, uma irmã que ganhou uma boneca, eu não sei se você tem essa boneca até hoje, né? E tem muitas irmãs aí que ganharam aquela boneca de pano ainda por cima. As irmãs das antigas, né? Tem aquelas bonecas que eram de pano. E como gostavam daquelas bonecas. Mas o melhor presente é o Senhor Jesus. É Ele que traz alegria ao nosso coração. Agora, eu quero falar por que a salvação, falando em Jesus, por que Jesus é tão importante? Por que a salvação é tão importante? Porque muitas pessoas não valorizam a salvação, mas nós que já entendemos o valor da salvação, precisamos manter essa ideia da salvação e valorizarmos cada dia mais. Por que o valor? Porque a salvação é tão importante. Vamos lá. Primeiro, pela necessidade. A salvação é um presente por causa da sua necessidade. O que nos diz lá em Romanos capítulo 3, versículo de número 23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que este presente é uma necessidade. É uma necessidade, porque todos pecaram. Não existe ninguém na face da terra que fala assim, eu nasci sem pecado. Todos pecaram. Por melhor que você seja o filho, por melhor que você seja a filha, por melhor esposo que você seja, por melhor esposa que você seja, por melhor neto, por melhor avô que você seja, precisamos de Jesus. E em Romanos, o autor sagrado, Paulo nos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, antes de entrarmos no próximo slide, existe uma ferramenta que alguns profissionais utilizam, chamado Roda da Vida. Na Roda da Vida nós temos o estado atual e o estado desejado. O estado atual é o momento que nós estamos vivendo. E o estado desejado é a área que você quer alcançar. E ali tem uma escala que vai, quem entende, vai de 0 até 10. Então, qual o estado atual da tua vida? E dentro dessa roda da vida, tem ali uma área que nós às vezes colocamos como área espiritual. E nessa escala de 0 a 10, onde que você se encontra atualmente? 0, 1, ou 2, ou 3. E a tendência é nós ajudarmos para que essas pessoas possam chegar ao máximo nessa roda da vida, ou life coach, como alguns também queiram falar, é muito importante. Qual o seu estado atual? E qual o seu estado desejado? Não, o meu estado desejado, eu quero chegar a essa aproximação do Senhor Jesus e eu quero ser salvo também por causa desta necessidade. Existe uma necessidade no homem. E qual é a necessidade? É a salvação. Viver sem... Eu já li no para-choque de caminhão, viver sem Jesus é fácil. O difícil é morrer sem Ele. O difícil é morrer sem Ele. Então nós precisamos observar a minha situação. Qual é o meu estado atual? Como que eu estou? Eu estou nessa situação e quero permanecer? Ou o meu estado, minha situação, meu estado desejado é mudar? Eu quero uma mudança na minha vida espiritual. E tendo uma mudança na sua vida espiritual, tudo vai mudar na sua vida. Então, nessa primeira situação, essa necessidade que Paulo nos fala aqui em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, aí eu separei ali, dentro deste versículo, a palavra destituído. Destituído quer dizer, lá no original, ser afastado de uma função. Ser afastado de uma função. Você foi destituído, afastado de uma função. Qual seria esta função? A função
vem depois, quando vem abaixo, falando sobre a glória de Deus, a função de louvar, de homenagear e exaltar. Ali está escrito errado, é exaltar ao Senhor. Então, quando nós lemos aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído, o que é? Ser afastado de uma função. Você está afastado dessa função. Qual é essa função? Da glória de Deus. Sem a salvação, sem receber Jesus no teu coração, você não tem condições de louvar ao Senhor, de homenagear ao Senhor e de exaltar, embora, irmão, acertou aí? Tá bom, obrigado. E exaltar ao Senhor Jesus. Você não tem condições. Por isso que a salvação é algo, é uma necessidade na vida do ser humano. Por isso que nós precisamos, não podemos nos calar, estar falando sempre aos nossos parentes, aos nossos familiares, aqueles que estão afastados do Evangelho, sobre a necessidade da salvação e o retorno para a presença do Pai, do Criador. Nós precisamos disso. Às vezes eu posso ouvir, eu estava falando no hospital na sexta-feira sobre ouvir e escutar. O ouvir e escutar é totalmente diferente. Você ouve, de repente nós estamos ouvindo um ruído. Estamos identificando porque é o barulho do ventilador. Agora, escutar é quando eu presto atenção naquilo que está sendo dito. E começo a trabalhar na minha mente aquilo que eu estou ouvindo. Estou escutando a palavra do Senhor agora. Senhor, eu estou entendendo. Senhor, o que tu estás falando por intermédio do teu servo, eu estou escutando. Não estou apenas ouvindo. Eu estou escutando. Eu estou permitindo que isso trabalhe na minha mente. Um outro versículo que nós encontramos aqui, está em Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Romanos capítulo 6, melhor dizendo, versículo de número 26. Eu não estou trazendo nenhuma novidade aos irmãos. A palavra nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, dom gratuito, Deus ele não te cobra, é dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é uma consequência do pecado. Quando nós lemos aqui, porque o salário do pecado é a morte é a consequência do pecado. Aqueles que têm por hábito ler a Bíblia, tiveram a oportunidade de ler a Bíblia lá em Gênesis, ver que quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou também. Todas as dificuldades entraram junto naquele momento. Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus naquela época já estava mostrando o que aconteceria com aquele casal. E através do erro daquele casal, através do pecado, quando entrou no mundo, nós fomos atingidos por aquele pecado. E carregamos esse pecado até hoje. Lógico que nenhum de nós somos santos, mas o pecado da morte não existe mais em nós, já fomos salvos por Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é consequência do pecado. Mas, pastor, todas as pessoas morrem, sim, mas segundo o plano de Deus, a morte não era para todo mundo, ninguém ia morrer. E quando falamos a respeito de morte, cheguei a colocar ali, fui buscar lá no original também, existem dois tipos de morte. Existe a Thanatos, que é a morte espiritual, existe a Necros, que é a morte física. Existem dois tipos de morte: Thanatos, que é a morte espiritual, e a Necros, que é a morte física. Sem sombra de dúvida, se o Senhor Jesus não voltar antes, todos nós estaremos experimentando a morte física. Todos nós estaremos experimentando a morte física. Porém, partimos daqui, sabe, com a morada já assegurada. Não saímos no escuro para tentar buscar uma morada. Saímos daqui já com um local onde nós iremos habitar eternamente. Totalmente diferente daquelas pessoas que morrem sem o Senhor Jesus. E é a morte espiritual.
E existem pessoas que estão mortas espirituais, mas andando pelas ruas, estão caminhando, estão vivendo lá ao lado das pessoas que amam, estão trabalhando, mas estão mortos espiritualmente. Então nós precisamos entender, quando fala aqui a respeito da morte, que é a consequência do pecado, sobre essas duas condições da morte: a morte física e a morte espiritual. A palavra nos diz, lá o escritor sagrado, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte dos seus santos. Preciosa. Por quê? Porque aqui não é a nossa morada definitiva, aqui não é nosso domicílio, aqui não é nosso domicílio. O nosso lugar, nós estamos aqui por um curto espaço de tempo, porque a nossa morada é ao lado do Pai, para desfrutarmos de tudo quanto Ele criou. E terrível coisa é para aquelas pessoas que partem deste mundo sem uma convicção da salvação, sem ser salvo, sem estar salvo, sem ser alcançado pela ação salvífica do Senhor Jesus. Elas não irão desfrutar desta situação, não irão desfrutar deste lugar que Deus preparou para todos. Então, por isso que é por demais importante, lembra quando eu falei, dentro da roda da vida, do Life Coach, que existe o estado atual e o estado desejado. O que eu quero? Eu prefiro me manter no estado atual, eu quero estar no estado desejado, eu quero estar em outro lugar. Se eu quero estar em outro lugar, eu preciso pedir que o Senhor trabalhe dentro de mim, para que eu possa então morar ao lado dele. É lógico que quando nós falamos sobre esse termo, sobre roda da vida, mas você vem para dentro da Bíblia, que você vai encontrar todas as informações do Senhor Jesus, falando a respeito da morte, falando a respeito da salvação, dos privilégios que nós temos. Ah, mas eu aceitei o Senhor Jesus um dia, mas agora preferi me afastar dele. Bem, tudo bem, entre aspas, mas você vai pagar um preço. Você pode pagar um preço por causa disso, por estar afastado da presença do Senhor. Você poderia estar sendo... Você é uma pessoa abençoada, mas poderia estar sendo muito mais abençoado se estivesse na presença do Senhor. Ah, pastor, eu vejo tantas pessoas que estão na presença do Senhor, mas não avançam, não crescem na vida. Crescer em que sentido que você espera? A nível financeiro? Esse crescimento pode ser a nível familiar. Esse crescimento pode ser quando Deus abre uma porta de emprego para você. Esse crescimento pode ser a nível de uma área da tua vida, na saúde, por exemplo. Esse crescimento poderia ser também na área da alegria de viver. Quantos cristãos não têm a alegria de viver? Quantos cristãos? Às vezes estão dentro de casa, não está faltando nada, tem lá a sua internet, tem lá a sua TV Smart, tem lá, sabe, a TV a cabo, né? Só não vale Gato.net, né? Mas tem lá a sua TV a cabo, mas estão mortos espiritualmente. Está desfrutando de muitas coisas, mas está faltando Jesus. Para a sua alegria ser maior, para ser uma pessoa completa, chegar no estado desejado. A segunda situação é o plano de Deus. Qual o plano de Deus em relação ao pecado? Nós encontramos lá em João 3,16. Em João 3,16, que inclusive é o versículo que está sendo utilizado pela Junta de Missões Mundiais, é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que nele crê não pereça, não sofra, não fique nessa situação de penúria, vivendo como se estivesse ainda com toda a liberdade, mas dentro do Egito. Com toda a liberdade, mas dentro do Egito, aprisionado ainda. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna não é somente quando você morre, quando você sai deste mundo. A palavra
quando você morre é meio pesado, né? Quando você for convocado às mansões celestiais, fica melhor assim, mais bonito. Quando você for convocado às mansões celestiais, você possa desfrutar da vida eterna, mas essa vida eterna, ela começa aqui. A partir do momento em que você aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. A partir deste momento que você aceita Jesus como teu Salvador, você já está com o passaporte carimbado, passando na imigração ele fala, pode passar. Você já está com o passaporte carimbado. Passaporte carimbado para a entrada no céu. Então, querido, quando João, o Evangelho do Senhor Jesus, em que João escreve, quando fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse é o plano de Deus. Deus nos ama e ama também aquelas pessoas que estão lá fora. Eles não estão destituídos do amor de Deus. Deus os ama também. Só que eles não entenderam a intensidade do amor de Deus na vida deles. Ainda não entenderam. Nós já entendemos. As pessoas que aqui se encontram, nós já entendemos a intensidade do amor de Deus em nossas vidas. Mas eles não entenderam ainda. E cabe a cada um de nós estendermos, levarmos este amor a essas pessoas. É só nós olharmos aqui, é tempo de continuar. Continuar o quê? Trazendo as pessoas que estão fora da cruz para dentro da cruz. Todas aquelas pessoas que estão fora da cruz, a nossa intenção é trazer para dentro da cruz, e uma vez dentro da cruz, elas estarão dentro aqui do cristianismo. Estarão dentro do cristianismo, serão pessoas salvas. Mas isso cabe ao pastor, cabe o propósito de evangelismo, cabe o irmão que trabalha, que doa o seu tempo, o seu carro, lá para distribuir as quentinhas lá em Nova Iguaçu. Cabe somente a eles? Não, a cada um de nós. A cada um de nós. Eu falei na parte da manhã que às vezes nós convidamos as pessoas, nós vamos convidar uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, porque o pastor vai pregar, e essa pessoa vai aceitar a Cristo porque o pastor está pregando. A ideia é totalmente ao contrário, é você anunciar o evangelho à pessoa lá fora, e a pessoa ouvir o evangelho e sentir o desejo no coração, e aqui dentro confirmar uma decisão que ela tomou, de sair daquele estado atual para um estado desejado, que é a salvação. Então todos nós deveríamos fazer isto. Não, eu tinha 5 visitantes, tinha 10 visitantes na igreja, ninguém houve conversão. Pastor não pregou, pastor não estava cheio de unção. Mas você tem a unção também. Então nós precisamos evangelizar nosso colega de trabalho, colega de faculdade, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos familiares. Precisamos evangelizar essas pessoas e mostrar a cada um deles a necessidade de ser salvo. Porque eu, sinceramente, eu tenho uma enorme dificuldade. Eu perdi um primo na semana passada. Tinha um pouquinho mais de 60 anos de idade. Eu não posso chamar de velho, né? Um pouquinho mais de 60 anos de idade. Mas não era evangélico. Eu tive uma enorme dificuldade. Aliás, quando eu tomei conhecimento do óbito, ele já tinha sido sepultado. Mas eu teria dificuldade de chegar no sepultamento do meu primo e falar, sabendo que na família, meus parentes sabendo que eu sou pastor, levar uma palavra. Que palavra que eu iria levar? Ele agora encontra-se ao lado de Deus, está desfrutando das mansões celestiais. Eu não poderia falar isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu até vou. Se alguma pessoa, membro da igreja, tiver alguém da família que falecer e não for evangélico, eu até vou. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande. Porque e também eu não posso falar assim, ó, foi para o inferno. Esse aqui, ó, agora já está lá no braço do tinhoso. Já pensou falar isso no funeral? Aí quem vai subir também rápido vai ser eu que vou subir rápido também. Então, existe essa necessidade de proclamarmos o evangelho. Anuncie o evangelho. Mas você é chato, está falando de Jesus o tempo todo. Fale de Jesus o tempo todo e todo o tempo. De repente você não vai ser aquela pessoa que vai fazer com a pessoa no qual você ama aceite Jesus, mas quem sabe uma outra pessoa chegue perto do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, do teu neto, e fale do amor de Jesus e essa pessoa se converta. Ainda ontem, quando eu cheguei aqui na igreja, as irmãs falaram que
chegaram de uma visita. Encontrei 2 irmãs aqui que estavam retornando de uma visita. Da visita vieram direto para o culto. Então, olha só que coisa maravilhosa. De repente, eu não sei a casa que elas foram visitar. De repente, era uma pessoa que não era evangélica. Poderia ser evangélica, mas de repente lá poderia ter pessoa que não era evangélica. E certamente houve uma palavra. Falaram do amor de Deus. Então existe essa necessidade. Não existe um lugar que você esteja que você não possa e não tenha condições de falar do amor de Deus. Onde quer que você esteja, você tem condições de falar do amor de Deus. Se você não puder falar, as pessoas estarão observando o teu comportamento, a tua maneira de agir, e vão falar assim: você é crente, né? E às vezes vão te chamar até de pastor. Vão te chamar até de pastor. O pastor. O pastor. O pastor. E você vai assim: não, eu não sou pastor. Eu sou um servo do Senhor. Mas nós precisamos falar às pessoas, ou pelo menos demonstrarmos através dos nossos atos, que nós somos pessoas salvas, que nós somos pessoas diferentes, que nós somos pessoas alegres. Às vezes, meu sobrinho, uma ocasião, perguntou para minha esposa se eu não sabia sorrir. Cláudia não sabe sorrir, não? Porque dificilmente eu fico sorrindo, né? Fico muito sério. Agora está melhorando um pouquinho, Mas não é pelo fato de você estar sério que você não é uma pessoa alegre. Nós precisamos demonstrar essa alegria que existe dentro de cada um de nós. Fazer um comparativo. Esse ruído é de chuva, né? É de água? É de chuva. Agora imagine a preocupação daquelas pessoas que moram em casa com telha de amianto e a telha está furada e às vezes moram num local em que enche. Não sabemos da intensidade, da duração desta chuva, mas de repente a pessoa pode estar preocupada. Meu Deus, como é que vai ser quando eu chegar em casa? Será que eu cobri a televisão? Será que eu não suspendi a geladeira? O meu móvel, aquele móvel que pega um pouco de água, ele engorda rapidamente, de repente o meu móvel vai inchar. Isso é a pessoa, fazendo só um comparativo com a pessoa que parte deste mundo sem salvação. Mas aqueles que já estão salvos por Cristo Jesus, têm a sua casa normal, vai chegar em casa, nada contra quem mora na casa com a telha de amianto furado, nada contra, ok? Que cada um vive de acordo com as suas posses, me entenda. Mas eu estou falando que de repente você tem a sua casa bem estruturada e você vai sair daqui tranquila, e vai chegar em casa, vai encontrar tudo normal, porque você sabe que a tua casa está estruturada. Eu quero fazer esse comparativo a nível de aquelas pessoas que partem sem Cristo para aquelas pessoas que partem com Cristo, porque você tem um lugar assegurado, um local no qual você vai morar que Deus já preparou para você. Não foi o homem que preparou, foi Deus que preparou para cada um de nós. Essa é a nossa vantagem, esse é o nosso motivo de alegria. Uma outra situação, Deus não preparou o inferno para os homens. Deus não preparou o inferno para os homens. Os homens vão por livre e espontânea vontade. As pessoas vão por livre e espontânea vontade. Deus não preparou. Deus preparou para Satanás e seus anjos. Não preparou para nenhum de nós. Na carta que Paulo escreve ao povo de Éfeso, capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz assim: porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. O que é fé? Fé é aquilo que nós não vemos. Nós não podemos aferir, não podemos medir a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Eu creio que Cristo pode me salvar. Eu creio que Cristo tem condições de me salvar. Aí o Espírito Santo que vai trabalhar na tua vida, que Ele trabalha na área da justiça, do juízo, trabalha nessas 3 áreas, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar na sua vida e vai falar verdadeiramente: eu sou pecador. Eu sou pecador. Não existe uma pessoa que possa falar assim: eu não sou pecador. Não sou pecador. Eu não preciso de salvação. Eu não preciso de salvação. Não existe uma pessoa. Porque todos nós precisamos da salvação.
É o melhor presente que Deus nos deu. É a salvação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Nenhum homem pode nos dar a salvação. Jesus era homem, sim, ele veio em carne, mas não da carne. Ele veio em carne, mas não da carne. Todos os outros que surgiram na face da terra, eles já não estão mais, eles estão lá no túmulo. Ou os seus ossos já foram retirados de lá, conforme o hino que nós acabamos de ouvir aqui da equipe do Ministério de Louvor. O túmulo está vazio. Aquele que nos salvou, ele ressuscitou, está junto do Pai nesse momento, pronto para nos receber. Enquanto os outros que se levantaram, se mostrando como o líder espiritual, todos esses permaneceram no túmulo. É algo de arrepiar quando você chega lá em Israel e chega no, segundo eles lá, o local em que Jesus foi colocado, o sepulcro de Jesus. Sepulcro de Jesus. E lá está a frase, o túmulo está, ele não está aqui. Ele não está aqui. Aquilo ali causa assim, um certo arrepio. Tem pessoas que voltam de lá e falam assim, voltei diferente. Não, você sente, sabe, o amor, o grande amor de Deus, o que Deus fez, a realidade, o túmulo vazio. O túmulo está vazio. Enquanto todos os outros, você vai lá no Egito, tu vê o Egito é o país da morte. Porque você vai e só tem aquelas pirâmides para você ver. Só tem as pirâmides para você ver. Então, aqueles faraós, todos aqueles homens morreram. Não vou dizer que o corpo deles permanece lá, mas eles não ressuscitaram. Eles não saíram de lá. Porque o salário, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Somente o Senhor Deus é capaz de trazer essa salvação a cada um de nós. Somente Deus. Somente Deus. E este era o plano de Deus. Salvar todos que caíram. Todos. Por intermédio da queda de Adão e Eva. Deus, é obra dele nos salvar. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai para o céu porque fala assim, eu distribuí 15 cestas básica. Nós fazemos isso porque já fomos alcançados pela salvação. Aí eu trabalho num projeto missionário, eu me dou o tempo todo, fico o dia inteiro naquela missão, naquele projeto. Você não vai para o céu por causa disso. Você faz isso porque você já é uma pessoa salva. Então nós só vamos para o céu porque não pelas obras, porque pelas obras ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu. Avançando, não conseguimos conquistar por meios próprios, conforme eu coloquei aqui. Não conseguimos conquistar por meios próprios. Ser um bom pai é mais do que obrigação nossa. Você não precisa ser evangélico para ser um bom pai. Ser honesto, você não precisa ser evangélico para ser honesto. Não, fulano é honesto, porque ele era evangélico. Quantas pessoas nós conhecemos que não são evangélicas e são honestas? Quantos homens nós conhecemos que não são evangélicos, mas são excelentes pais ou chefes de família? Então, quando fala aqui, não conseguimos conquistar por meios próprios. Não fazemos mais que a nossa obrigação. Não fazemos mais que a nossa obrigação de sermos cidadãos que estejamos sempre prontos para fazer o bem. Não é mais que a nossa obrigação, irmãos. Não conseguimos conquistar por meios próprios. Agora minha vida vai mudar porque eu tirei o gato lá de casa. Eu deveria ter tirado o gato há muito tempo. Há muito tempo. Tua vida não vai mudar agora. De repente você aceitou a Cristo e entendeu que aquele gato de água, gato de luz, de gato net, né? De internet também, de gato também. Vou parar com esse negócio. Então agora eu vou para o céu. Não. Eu preciso entender que eu tenho que agir como cidadão normal.
cidadão normal. O nosso país não é 100% evangélico. Os países da América do Sul não são 100% evangélicos, as pessoas não são 100% evangélicas. As pessoas que vivem lá na Ásia não são 100% evangélicas. As pessoas que vivem na Europa não são 100% evangélicas. Mas existem boas pessoas pessoas com excelente coração. Não conseguimos conquistar por meios próprios. Eu tenho que aceitar Jesus, eu preciso aceitar a Jesus. É uma necessidade do ser humano. A terceira situação, a resposta para a tragédia que o pecado causou. Vamos lá para a resposta. A tragédia que o pecado causou. Primeiro, em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, quando nós vemos aqui a resposta para a tragédia que o pecado nos trouxe, é quando eu reconheço, se com a tua boca confessares. Aqui nós pedimos que a pessoa estenda um dos braços. Se entendeu a missão, se entendeu a palavra, querendo aceitar e receber Jesus como o único e suficiente Salvador, nós pedimos que ergam um dos braços, não que o Senhor Jesus entre pelas axilas, mas para que possamos identificar a pessoa que aceitou o Senhor Jesus e estejamos orando por esta pessoa. Se com a tua boca confessar, e você não precisa falar para o irmão que está do teu lado assim, olha, eu aceitei Jesus hoje. Primeiro você tem que falar com Deus, Senhor, estou te recebendo como meu único e suficiente Salvador. Aí não tendo coragem, de repente, de erguer um dos braços, querendo vir à frente, aí você pode pedir a alguém que esteja ao teu lado. Mas primeiro você tem que falar com o Senhor. Senhor, hoje eu entendi que eu preciso da salvação. Confessar com a tua boca ao Senhor. Confessares que Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, dentre os mortos. Aí você vai ser salvo. Não, eu creio que este Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Eu creio que esse Deus tem o seu Filho ao seu lado neste momento. Aí vamos partir para a importância da confissão. A importância da confissão. Atos 2, versículo de número 38. Eu disse aos irmãos no princípio que não estaria trazendo nada de novo para nós nesta noite, mas só reavivar a nossa mente em relação à salvação. Reavivar a nossa mente em relação ao que Cristo fez por cada um de nós. De não apenas valorizarmos, mas supervalorizarmos a salvação que nós já recebemos. A salvação que nós recebemos. Atos 2, que Lucas escreve, Atos 2, versículo de número 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, em um dos seus momentos de pregação, ele estava pregando para um determinado grupo, em determinado local, e as pessoas perguntaram: o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E de repente este é o teu questionamento nesta noite. O que eu preciso fazer para ser salvo? Ficar olhando o celular? Eu vou ser salvo? Não, ficar olhando o celular você não vai ser salvo por causa disto. Então respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Aí que vem uma parte assim, sublime: e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai passar a habitar em nossas vidas. O Espírito Santo vai passar a habitar na tua vida. E onde você for, o Espírito Santo não será uma sombra, porque ele já está dentro de você. Está dentro de você. E todas as ações, todas as decisões que tivermos que tomar, precisamos primeiro pedir orientação do Espírito Santo. Porque é ele que nos orienta, ele que nos mostra por onde nós precisamos ir. O que nós podemos e não podemos comprar. Até nisso o Espírito Santo nos orienta. Porque às vezes nos envolvemos em algumas situações que não pedimos orientação ao Senhor Deus. E depois nos arrependemos. Nos arrependemos. Então em Atos 2, 38, o Lucas, ao escrever aqui em Atos, respondeu-lhes Pedro:
Arrependei-vos. Vocês precisam se arrepender. E uma vez que vocês se arrependeram, cada um de vocês sejam batizados em nome de Cristo. Então, uma vez que eu já aceitei ao Senhor Jesus, eu preciso ser batizado. Aquele que crê e for batizado será salvo. Nisso a palavra nos garante, nisso a palavra nos orienta. Salvo a situação do ladrão que estava à direita de Jesus, porque o que estava na esquerda não prestava mesmo. Para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, coisa maravilhosa você saber que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus na minha vida não quer dizer que eu vou fazer 1000 coisas aqui dentro que o Espírito Santo me tocou. Às vezes eu toco no Espírito Santo, às vezes eu acuso o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que mandou eu fazer isto. E na realidade não foi o Espírito Santo, foi a própria carne. A carne que nos levou a fazer isto. A presunção que nos levou a fazer isto. Então, quando realmente nós somos tocados e recebemos o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus, que o nosso próprio Deus não é um Deus de confusão. Então, a melhor coisa é você sentir paz. Estar num lugar onde existe a paz. Coisa melhor que quando você chega em casa, pode sentar tranquilo com a sua esposa, com os seus filhos. Não existe coisa melhor do que isso, irmãos. Às vezes o tinhoso ele vem para tentar tirar a paz. Mas a paz existe dentro de cada um de nós. Existe dentro de cada um de nós. O arrependimento tem um papel fundamental. O arrependimento. Ele tem um papel fundamental. E qual é esse papel fundamental? É a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Já partindo para encerramento da mensagem, na quarta parte, o presente da salvação. Lembra quando eu falei no tema da mensagem, o melhor presente? O presente da salvação. Em 2 Coríntios, carta que Paulo escreve ao povo de Corinto, capítulo 5, versículo de número 17. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quando Paulo escreve ao povo de Corinto, aqui nesse capítulo de número 5, que fala que é uma nova criatura, Deus está te dando uma nova identidade. Antes você estava preso aos grilhões do inferno. E as pessoas olhavam para você de uma forma diferente. Amo tanto essa minha amiga, amo tanto esse meu amigo, mas infelizmente não é uma pessoa salva. Tanto que eu gostaria. O Senhor Deus vem então, te torna uma nova criatura, então você tem uma nova identidade. Agora eu sou filho de Deus. E um ledo engano, um grande engano, quando as pessoas falam assim, porque todo mundo é filho de Deus. Não, nem todas as pessoas são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creram na ressurreição e aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aí aquele líder perguntou, falou para Jesus, conversando com Jesus, chegou à noite para conversar com Jesus, falou assim, mas como é que eu posso nascer de novo, já sendo desta idade? Jesus falou para ele, é necessário que nasça da água e do Espírito. É necessário que você entenda o que Deus quer fazer por você, para você ter uma nova identidade. Agora, verdadeiramente, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você não vai precisar andar com a tua carteirinha no bolso e mostrar para todas as pessoas, não, aqui é minha carteira da igreja, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus sem precisar ter nenhum comprovante. Quando você é parado aí numa blitz, pede documento do carro e o seu documento, não é? Documento do carro e o seu documento para ver se está tudo certinho. Você não precisa mais na vida espiritual, porque você já tem uma nova identidade, você é filho de Deus. Quando chegarmos lá nos céus, ninguém vai estar, vamos conjecturar, vamos dar asa à nossa imaginação, ninguém vai estar na porta e perguntar, opa, me mostra a sua identidade.
Ninguém vai chegar e fazer isso contigo, porque você já está com o teu passaporte já carimbado. Você já pode entrar direto para os céus. Embora eu não tenha pressa de ir. Nós já estamos com o passaporte carimbado. Já podemos subir. Sem esse medo. Já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma identidade nova. Uma identidade nova. É só pararmos para analisarmos o que acontecia na nossa vida antes de sermos cristãos. E hoje em dia, a diferença que está em nossa vida. Quantos aqui já passaram noites, logicamente, solteiros, passaram a noite bebendo num bar? Quantos aqui, mesmo depois de casado, estavam xaropando, bebendo todas, fumavam? Se eu for fazer uma enquete aqui, perguntar quem fumava, quem bebia, eu sei que muitos vão fazer assim, ó, eu. A começar do púlpito. Mas só que agora nós somos uma nova criatura. Então, quando nós vemos aqui uma identidade nova, agora nós somos totalmente diferentes, irmãos. As pessoas às vezes nos oferecem algumas coisas e você fala assim, não, muito obrigado, eu prefiro um suco. Aqueles que ainda tomam refrigerante, falam assim, eu prefiro um refrigerante. As pessoas vão perguntar, você é crente? Você é evangélico? Não é bem por causa disso. É por causa disso, sim. Eu tenho que ter a coragem de dizer, não, eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Embora existam muitos cristãos que bebam, né? Mas eles que vão prestar conta a Deus, não vão prestar conta a pastor, a diácono, a ninguém. Vão prestar conta a Deus. Entrando na conclusão, nós vamos observar aí que falamos sobre 4 pontos, sobre 4 tópicos. Lembra que eu falei no princípio sobre a roda da vida, estado atual e estado desejado? Você tem uma necessidade. Salvo engano, Adolfo Pililo, ele que veio agora à mente, ele que trouxe a ideia da escada ter no máximo 20 centímetros. Se não estiver enganado, Adolfo Pililo. Ele que colocou para a escada se tivesse 20 degraus. Você tem uma necessidade de fazer as coisas certas. Qual é a coisa certa nesse momento? Eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Essa é a sua necessidade. Por quê? Você tem que ver o teu estado atual. O teu estado atual te mostra que você está lá no 0 e você quer chegar no 10, no número 10, chegar lá em cima na roda da vida. O segundo ponto é que nós discorremos também que faz parte do plano de Deus, a salvação faz parte do plano de Deus. A salvação faz parte do plano de Deus. Não foi um segundo plano de Deus, não foi assim, bem, se falhar esse, eu tenho um segundo plano. Já fazia parte dos planos de Deus. Então, faz parte do plano de Deus. A salvação já fazia parte. Deus sabia perfeitamente o que iria acontecer. No discorrer da mensagem também nós falamos sobre Deus tem a resposta para a tua necessidade. Qual é a tua necessidade? A salvação. Qual é a tua necessidade? O retorno para a casa do Pai. Essa é a tua necessidade. Agora, qual a resposta que você tem para Deus? Eu pretendo continuar da maneira que eu estou, eu tenho um estado desejado, eu quero chegar a um outro lugar. Qual é a sua resposta para Deus nesta noite? Amizade, simplesmente amizade não leva ninguém para o céu. Simplesmente amizade. Já acontece a ilustração aqui, posso reiterar, posso contar novamente que meu pai era evangélico e minha esposa ainda não era evangélica, e meu pai falava, minha nora, aceita Jesus, minha nora, aceita Jesus. Aí minha esposa falava assim, não, quando o senhor estiver subindo, Jesus pode voltar a qualquer momento. Não, quando o senhor estiver subindo, seguro no seu calcanhar, na sua canela, eu vou junto com o senhor. Amizade não vai te levar para o céu. Amizade não vai te levar para o céu. O único capaz de te levar para o céu é o Senhor Jesus. Através de uma decisão, não dele,
mas uma atitude tua. Eu quero Jesus na minha vida. Eu reconheço que preciso de Jesus. E o quarto ponto que nós discorremos fala que Deus quer te dar este presente que não se deteriora com o tempo, esse presente que é para a vida eterna, esse presente que ninguém pode tomar de você. Eu não sei quantos tiveram a experiência aí de quando eu era uma criança ou adolescente, estava brincando, de repente chegava alguém e tomava teu brinquedo. Aí você voltava para casa chorando. Ninguém pode tomar esse presente de você. Não existe ninguém. Porque a tua salvação está garantida, o teu presente já foi garantido no Senhor Jesus. Eu espero que, para aqueles que já aceitaram, já reconheceram Jesus como o único, suficiente Salvador, eu espero que possamos valorizar, que você possa e venha valorizar cada vez mais essa salvação. Valorize essa salvação, porque Deus investiu muito para que você pudesse morar ao lado dele um dia. Foi um alto preço. A salvação para você foi de graça, mas para Deus foi um alto preço. Estarei orando neste momento. Estaremos, porque a igreja estará orando também por você neste momento. E eu gostaria que você tomasse uma decisão. Se você está afastado do Senhor Jesus, que hoje seja a noite de você se reconciliar, não com a igreja, mas com o Senhor Jesus. Com o Senhor da igreja. E também para aquelas pessoas que às vezes vêm nos visitar e falam assim, eu não tenho certeza da salvação. Aí eu não sei, o que eu vou dizer em casa se eu tomar uma decisão aqui na igreja? Querido, tome essa decisão. Esqueça o que as pessoas vão falar de você amanhã na escola. Se você quer mudar de vida, ter uma salvação, mudar de vida não no sentido de honestidade, eu falei, todos nós temos que ser honestos, mas no sentido de salvação, você precisa ter uma atitude nesta noite. Eu quero Jesus na minha vida. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te render graça por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos teus servos que aqui se encontram, que já foram alcançados pela ação salvífica do Senhor Jesus. Muito obrigado por todos que já foram salvos pelo Senhor Jesus. Muito obrigado por todos que já entenderam, ó Senhor Deus, o poder da salvação, o poder do teu grande amor em nossas vidas. Mas a nossa oração, a oração da tua igreja neste momento, ó Senhor Deus, é por aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus como único e suficiente Salvador. Pai, use o teu Espírito Santo para trabalhar nesses corações nesta noite, na vida daqueles que estão afastados e que queiram retornar para ti nesta noite, ó Senhor Deus, e também na vida daquelas pessoas que querem uma mudança de vida, querem sair transformados, sair do estado atual para um estado desejado, ó Senhor Deus. Muito obrigado pelo teu imenso amor, pela tua infinita misericórdia. E em nome, por amor de Cristo Jesus, que nós te agradecemos e te suplicamos. Amém e amém.